Graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria hoje de trazer uma mensagem a respeito da luta diária do cristão. Eu quero ler um texto que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Que a palavra de Deus diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então eu gostaria de falar sobre essa luta constante que o verdadeiro cristão tem contra a carne. Nós sabemos que o cristão, ele vive numa luta constante. Nós temos três inimigos principais. Nós temos o diabo, que luta contra nós constantemente, nos tentando, armando ciladas e armadilhas para tentar nos desviar de Deus, nos fazer cair. Nós temos o sistema mundano, pecaminoso, baseado nos valores anticristãos, baseado no pecado, com valores imorais, que rege essa sociedade, que rege esse mundo e que está infiltrado até em muitas igrejas. E esse sistema mundano luta contra nós também, constantemente. Faz oposição a nós, que somos cristãos e estamos procurando agradar a Deus. E em terceiro lugar, o inimigo que eu considero mais forte, que é a nossa carne. Carne a que Paulo se refere aqui é a nossa natureza pecaminosa, caída. Porque mesmo regenerados por Cristo, sendo feitos novas criaturas em Cristo Jesus, nós ainda temos maldade em nós. O pecado ainda está em nós, ainda há a presença do pecado em nós. Embora Cristo nos liberte nesse momento da escravidão do pecado. Mas a nossa natureza ainda está aqui, corrompida. É isso que Paulo chama de carne, e esse pecado deseja nos controlar. Essa natureza deseja nos controlar, ela milita contra o Espírito Santo, ela luta contra o Espírito Santo que está dentro de nós para nos controlar, para nos levar para longe de Deus. Então, esse é o principal inimigo do cristão, na minha opinião. Nós vamos lutar diariamente, todos os dias, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós vamos lutar contra esses três inimigos. E para mim o pior é a carne. É o pecado que está dentro de nós. É essa natureza caída. Então, não se engane. Você que é cristão, você vai ter que batalhar contra essas coisas. Sempre, todos os dias. Nossa vida é uma luta diária e constante. Todos esses inimigos aqui foram vencidos por Jesus. Jesus venceu esse sistema quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu esse sistema, não se corrompeu com ele, triunfou sobre ele, não se moldou a esse sistema. Jesus venceu esse mundo. Jesus venceu o diabo desde quando ele nasceu e, por último, triunfou sobre ele na cruz, o envergonhou, o despojou, venceu Satanás, expulsou ele para a terra. Ele está subjugado, foi amarrado, valente foi amarrado por um mais valente que é Cristo. Como Jesus mesmo disse, que ele entraria na casa do valente e o amarraria para poder saquear os seus bens. Então, o diabo já foi derrotado. Jesus também já derrotou o pecado na cruz. Ele já venceu também a morte, já conquistou libertação para nós, já conquistou perdão, libertação da escravidão do pecado. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nesse corpo corruptível, que se corrompe, que morre, nós ainda vamos ter que lutar contra esses três inimigos, porque mesmo derrotados, eles ainda estão estribuchando, ainda estão
tentando se levantar contra nós. A sua derrota ainda não foi total, plena, completa. A derrota deles acontecerá na volta de Jesus, quando Jesus esmagará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés de maneira total, completa e plena. No dia que Jesus voltar, nós vamos receber um corpo incorruptível, glorificado, onde o pecado não mais habitará em nós. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver isso aqui que Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, para você não satisfazer o desejo carnal da sua natureza, que quer levar você ao pecado, você tem que andar no Espírito. O Espírito está dentro de nós, por isso que a carne, como ele diz aqui, milita contra o Espírito e vice-versa, e eles são opostos entre si, para que a gente não faça o que a gente quer. O que a gente quer fazer como cristão? Quer agradar a Deus, quer obedecer a Deus, mas a carne está militando contra nós. Quando nós somos cristãos, nós temos que todos os dias nadar contra a correnteza, de maneira figurada. É uma luta diária contra a nossa carne. Se a gente simplesmente deixar de buscar a Deus, a nossa carne nos domina. A nossa carne, ela quer crescer, ela quer conquistar o espaço de volta que ela tinha. A nossa natureza, ela se inclina para isso. O natural de nós como seres humanos é nos inclinarmos para a carne, para o pecado. A nossa inclinação natural é para isso. É como alguém que está descendo num rio seguindo a correnteza. A correnteza nos leva para o pecado. Para você viver no pecado, você só precisa deixar de buscar a Deus, deixar de se consagrar ao Senhor. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa nem buscar o pecado. Ele vai te achar, ele vai te corromper, ele vai tomar conta de você, se simplesmente você deixar de buscar a Deus. Porque nós cristãos temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas andar no Espírito é uma decisão. Você tem que todos os dias decidir andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É buscar a presença de Deus, viver uma vida de oração, uma vida de meditação nas Escrituras, de obediência à palavra, de serviço, de adoração, de quebrantamento, de busca contínua a Deus, deixando o Espírito lhe encher, tomar conta da sua vida, fluir como um rio de águas vivas, tomando conta de você de maneira completa. Isso é andar no Espírito. E para andar no Espírito você precisa buscar. Todos os dias você precisa buscar. O que você fez ontem não vale para hoje. O progresso que você conquistou ontem não vale para hoje. Todos os dias quando você acorda, você tem que buscar a Deus mais e mais. Buscar fazer a vontade de Deus, andar em consagração, para que a carne não prevaleça. Porque no momento que você deixar de buscar a Deus, você começa a esfriar. O Espírito vai deixando de controlar você, de dominar você, de lhe encher. O Espírito vai se entristecendo. E como você deixa de buscar a Deus, o que acontece? A carne começa a prevalecer, começa a lhe dominar. Porque o natural é a gente se inclinar para a carne, não é para o Espírito. Se você ficar neutro, você decidir não buscar nem a Deus, nem o pecado, você vai se inclinar para o pecado. Ele vai tomar conta de você. Para você ser cheio de Deus, cheio do Espírito, você precisa continuamente crucificar a carne e buscar o Espírito todos os dias da sua vida. Isso é andar no Espírito. E aí quando a gente anda no Espírito, a carne fica subjugada. Ela é colocada sobre os nossos pés. Ela não morre completamente, mas ela é vencida. Ela é derrotada. O pecado ele fica ali abafado. Eu comparo com a questão do vírus HIV no corpo das pessoas. Quando a pessoa está fazendo o tratamento, o vírus continua lá, mas ele está lá como se estivesse morto. Ele não se manifesta, ele não traz prejuízo à pessoa, a pessoa vive uma vida normal, mas o vírus está lá.
Se a pessoa deixar de tomar os remédios, o vírus toma de conta do corpo da pessoa e começa a prejudicá-la. É do mesmo jeito com relação ao pecado. Se você estiver andando no Espírito, ele vai ficar subjugado. Você não vai ser escravo do pecado. Você vai ser livre para fazer a vontade de Deus, para viver em santidade, para agradar o Senhor, para viver em obediência. O pecado não vai ter força de lhe dominar, de lhe escravizar, de levar você para longe de Deus. Você pode até tropeçar, cometer algum erro, algum pecado, algum deslize, porque isso é natural, ninguém é perfeito. Mas o pecado não vai ser um hábito, não vai ser algo constante, porque ele vai estar vencido. Então, se você pecar, você se arrepende e continua a sua vida cristã. Mas o pecado vai estar lá, vencido, mas vai estar lá dentro de você. Só que você vai subjugá-lo, você vai andar no Espírito e não vai satisfazer o desejo da carne. A carne vai perder essa guerra. Agora, se você deixar de buscar a Deus, a carne vai começar a prevalecer. E o Espírito dentro de você vai se entristecer. E aí você vai começar a andar no pecado. Você não vai ter força para resistir às tentações. Você vai cair no pecado. Você vai ser vencido. E o pecado vai se tornando um hábito. Vai se tornando uma coisa normal. Você vai arrumar desculpas para o pecado. Você vai achar até base bíblica para o pecado. Você vai se voltar para o pecado. E daqui a pouco você vai perder até a consciência do pecado. Vai ficar com o coração endurecido. E se você não tiver cuidado, você pode até apostatar da fé. Se afastar de Deus totalmente e deixar de ser de Cristo, se você não se arrepender e deixar o pecado tomar conta da sua vida. Então, o que nós devemos fazer todos os dias é tomar a atitude de buscar a Deus. Porque se você não buscar, as coisas da carne e do pecado vão te sufocar, vão te vencer. E infelizmente muitos cristãos hoje não atentam para isso. Em vez de buscar se fortalecer em Deus, de estar se consagrando, buscando a Deus, mesmo que não esteja com vontade, mas pedir força a Deus, lutar contra o desânimo, contra a falta de vontade e buscar se consagrar para ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para ser cheio do Espírito. Muitos cristãos negligenciam isso e aí a carne começa a tomar de conta e começa a vencer. Você tem que todos os dias lutar contra a carne e se achegar ao Espírito. Buscar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus, se encher das coisas de Deus, se encher da palavra do Senhor, ter a mente de Cristo, praticar a palavra na sua vida. Mas em vez de agir assim, muitos cristãos estão dando prioridade a coisas mundanas, a passatempos mundanos, a televisão, a internet, a videogame, a lazeres, que não são coisas ruins em si, mas quando você preenche todo o seu tempo buscando coisas normais, físicas, naturais e deixa as coisas espirituais de lado, você se enfraquece e a carne prevalece. Você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que Deus possa encher você e você ser cheio do Espírito e prevalecer contra o pecado. Se você viver uma vida de negligência, de oração, da palavra, deixando Deus de lado, por mais que você esteja fazendo coisas aparentemente boas, essa sua negligência para com Deus vai fazer a carne prevalecer na sua vida e você vai viver uma vida de pecado. Por isso que muita gente vive uma vida derrotada. Então, meu irmão, tenha a atitude de buscar a Deus, de se consagrar a Deus, de se encher do Espírito, de andar no Espírito. E você vai ver que você vai viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus e o pecado não vai lhe vencer, não vai lhe escravizar, não vai tomar conta da sua vida. Pelo contrário, ele vai perder força, vai ser subjugado e você vai viver uma vida de santidade, de adoração na presença de Deus, em obediência, glorificando o nome de Jesus. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se você foi abençoado, eu peço que você dê uma curtida. Se você gostou muito e quiser compartilhar com seus amigos, para que eles sejam abençoados também, compartilhe. Se você quiser, se inscreva no meu canal, o Evangelho de Jesus, para estar acompanhando as mensagens que eu tenho colocado. Então, meu desejo é fazer o reino de Deus avançar, é pregar o Evangelho puro, simples de Jesus, fazer a diferença nesse mundo. Se você quiser
me ajude nessa obra, contribuindo para a divulgação do canal, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.